seria inserir. Grupo Ilustrações. Agora vamos falar de um recurso chamado Smart Art. Esse recurso ali, ó, Smart Art. Esse recurso permite a inserção de diagramas e também de organogramas. Através do Smart Art, tu pode tanto inserir diagramas como também inserir organogramas dentro do documento. E tem vários tipos de diagramas e organogramas. Vamos observar na prática, então, no passo a passo. Quando tu clica na opção Smart Art, e é o que eu vou fazer agora, ele exibe uma caixa de diálogo contendo vários tipos de Smart Art, de elementos gráficos Smart Art que tu pode escolher. Tem de lista, tem processo, ciclo, isso tudo são diagramas. Tem hierarquia, que apresenta também, observa aqui, organogramas. Então, tu pode inserir tanto diagramas de lista, de processo, de ciclo, como também organogramas de hierarquia. Relação, diagrama de matriz, de pirâmide. Então, podemos inserir vários tipos de diagramas ou organogramas. Vamos escolher aqui diagrama de ciclo e escolher um diagrama qualquer de ciclo aqui, ciclo básico, para inserir no documento e confirmar. Pronto. Ele acabou de inserir o meu Smart Art, que é um diagrama de ciclo, e ali eu vou preenchendo os dados desse diagrama de acordo com a minha necessidade. Também posso depois alterar suas formatações. Então, Smart Art, esse recurso permite a inserção de diagramas, organogramas aí dentro do documento do LibreOffice Writer, né? Sem maiores problemas também, recurso tranquilo de entender. Smart Art. Vamos em busca de mais recursos da guia Inserir. O próximo, inserir gráfico. Quando o usuário escolhe aqui na guia Inserir, no grupo Ilustração, a opção gráfico que vocês estão enxergando aqui, tu tem à disposição vários tipos de gráficos, mas uma coisa interessante, quando tu insere um determinado tipo de gráfico, ele insere esse gráfico de acordo, e aí um ponto bem legal, ó, ele insere esse gráfico de acordo com tipos de gráficos do próprio Excel. Então ele vai inserir um gráfico aqui no documento do Word, mas baseado nos dados de uma planilha do Excel, da qual ele mesmo vai inserir automaticamente para servir como base dos dados que vão compor esse gráfico. Tu pode escolher inclusive o tipo de gráfico que tu deseja inserir. Vamos fazer isso na prática então agora e vamos clicar no botão gráfico. Pronto, cliquei, apareceu a caixa de diálogo que me permite escolher o tipo de gráfico desejado. É importante para efeito de prova que eu saiba os tipos de gráficos, ou pelo menos os principais tipos de gráficos que existem dentro do Word e que também valem lá para o Excel. Então eu quero agora fazer uma lista para ti desses principais tipos de gráficos, quero que tu vá acompanhando. Então foi lá, acompanha atentamente comigo. Nós temos o gráfico coluna, que são gráficos que apresentam colunas verticais, inclusive temos o gráfico de colunas com cilindro, o gráfico de colunas com cone e o gráfico de colunas com pirâmide. Temos também o gráfico de linha, observa aqui mais abaixo, gráfico de linha, apresentando gráficos na forma de linhas indicativas. Pizza, que aparece uma pizza onde cada fatia da pizza representa proporcionalmente o valor indicado. Barra, que são barras horizontais. Gráfico área, que apresenta área específica. XY dispersão, que vai posicionando os elementos em posições XY. Gráfico ações, que permite verificar a variação dos ativos da bolsa de valores. Temos também o gráfico de superfície. Gráfico rosca, que é muito parecido com o gráfico pizza, o gráfico rosca, só que tem um orifício na parte central, por isso o gráfico rosca. O gráfico bolhas é muito parecido com o XY dispersão, só que as bolhas adquirem diferentes tamanhos de acordo com os valores indicativos, por isso chamado de gráfico bolhas. E depois o gráfico radar, que os elementos partem de um ponto central para fazer a constituição daquele gráfico. Por isso mesmo chamado de gráfico radar, que nós temos aí dentro do Word. Eu vou escolher um desses tipos de gráficos, mas antes, é claro, tu vai perceber que quando eu for inserir um gráfico, automaticamente ele vai inserir uma planilha baseada, dando base para esses gráficos. E aí depois eu posso alterar essa planilha. Isso dentro do documento do Word mesmo, aqui nós vamos verificar, tá bom? Então acompanha. Eu vou escolher um gráfico de pizza, vamos escolher aqui pizza 3D e confirmar. Percebe o que vai acontecer? Ó, ele vai inserir o gráfico, mas agora ele deu uma planilha aqui, que está servindo de base para este gráfico que acabou de ser inserido aqui dentro do documento do Word.
Então, o botão gráfico permite o usuário escolher gráficos para inserir no documento do Word. Mas ele vai exibir uma planilha do Excel que serve de base para esse gráfico que acabou de ser acondicionado aqui dentro do documento do Word, certo? Então, esse é o nosso botão gráfico. Acabei de tirar aqui também o gráfico indicativo da nossa planilha. Continuo aqui ainda falando sobre a guia inserir, recurso chamado instantâneo. Esse recurso instantâneo, que nós vamos de novo ampliar a imagem aqui, ó, instantâneo, permite tirar um instantâneo da área da tela, ou da área de trabalho, ou de alguma janela. E aí tu pode selecionar uma área da tela para recortar e colar aqui como imagem dentro do documento do Word. Por isso chamado de instantâneo. Vamos fazer uso desse recurso aqui no passo a passo. Então vou clicar na opção instantâneo, pedir para recorte de tela e vou recortar essa logomarca aqui do próprio Windows. E quando eu faço isso com o instantâneo, ele transforma essa logomarca aqui do Windows como imagem do meu documento, que eu posso manipular mudando o tamanho, girando e movendo a sua posição. Então o recurso chamado instantâneo aqui da guia inserir permite o usuário recortar áreas da tela ou das janelas para uso como imagem dentro do próprio documento do Word, como a gente fez aqui. Para isso que serve o recurso chamado instantâneo.